Meus amados irmãos, que a doce paz do Senhor Jesus esteja contigo. Uma boa noite, que alegria estarmos juntos mais uma vez no programa A Bíblia e a Família. Estamos juntos, eu e a minha adorável esposa, Tatiane, seja bem-vindo para juntos fazermos esta programação. Amém, a paz do Senhor a todos. É um grande prazer e alegria, estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos da palavra do Senhor, conselhos práticos para nós, para a nossa família. Então já convido você agora, neste momento, para compartilhar nas redes sociais. Aproveita agora, já clica na setinha aí para o lado, compartilha nos grupos do WhatsApp, da família, dos seus amigos, para que mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra do Senhor. Fique com a gente até o final dessa programação, porque o tema de hoje está maravilhoso, tem muitos ensinamentos. Eu particularmente aprendi muito só de estudar. Então a gente pode pegar esse tema e aplicar para a nossa vida, para o nosso crescimento, tanto pessoal quanto para toda a nossa família. Obrigada por você estar conosco nesta noite. Vai compartilhando, se inscrevendo no canal, para que a gente possa aí ter um grande número de pessoas aprendendo a palavra do Senhor. Muito bem, o programa Bíblia e a Família está no ar e gostaríamos que você permaneça conosco até o final da nossa programação. Esse programa, a Bíblia e a Família, é um programa da Igreja Assembleia de Deus na Paraíba, aqui em Santa Rita, Paraíba. Esta igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E eu quero te convidar para juntos nós fazermos esta oração e darmos início à nossa programação. Nosso Deus, bendizemos o Teu nome, Te exaltamos, Te glorificamos por esta oportunidade de mais uma vez estarmos juntos aqui, ó Deus, nessa programação, aprendendo um pouco da Sua palavra, entendendo assuntos, ó Deus, que edificam a família. Os Teus filhos, aonde eles estiverem, possam ser edificados, ó Deus, por esta palavra neste momento, Senhor. Este homem, esta mulher que está nos assistindo, o Senhor possa estar alcançando as suas vidas, o seu lar e a sua família. No nome de Jesus oramos. Amém e amém. Meus irmãos, queremos já de imediato fazer a nossa saudação ao nosso muito digno pastor Djalma Silva, também a sua muito digna esposa, a irmã, a doutora Gilvanete Andrade, que tem sido a base, que faz com que esse programa esteja no ar desde muito tempo. Então, um forte abraço para os nossos líderes, no nome de Jesus. Queremos, antes de fato entrar no conteúdo proposto, nós queremos ouvir um louvor e logo na sequência nós estaremos falando o tema do nosso estudo desta noite, que é um estudo bastante propício para os nossos dias atuais. Eu acredito que nesse tempo que nós estamos na apresentação desse programa, eu acredito que não teve nenhum programa a respeito desse assunto diretamente. Você vai saber já já. Então nós vamos para esse louvor e retornaremos no nome de Jesus Cristo. Então vamos louvar ao Senhor Jesus juntos. Preocupado demais, pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco? Fique em paz. Pra que se preocupar, me falar? Pra que chorar, então me diz? Se eu estou dentro do barco, na hora certa vou agir. Pra que desespero, então acalma o teu coração, respire e tranquiliza a tua alma. Você está seguro em minhas mãos, então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta. Então despreocupa, se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar.
O teu trabalho é só confiar e assistir. O que eu vou fazer vai te surpreender. A tempestade te assustar, fica calmo. Ninguém morre se eu estou dentro do barco. No tempo certo vai dar certo. É só despreocupar. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. Então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. Despreocupa, despreocupa. Despreocupa, despreocupa. É só você confiar em mim. Estamos de volta com o programa Bíblia e Família, um programa da Igreja Assembleia de Deus aqui em Santa Rita, na Paraíba. E o tema de hoje é um tema especial, como o Josimar disse há pouco, nós não trabalhamos ainda este tema aqui e achamos de suma importância, porque esse assunto é extremamente relevante para nós, para a nossa família e para a Igreja do Senhor também. Então o tema de hoje que nós iremos trabalhar é a família e a escola dominical. Para algumas igrejas, né, a escola dominical não é feita aos domingos pela manhã ou à tarde, é feita aos sábados, como por exemplo a nossa igreja aqui em Santa Rita. A escola bíblica, ela é aos sábados à noite, em algumas congregações na sexta-feira. Então nós vamos denominar a família e a escola bíblica. Se na igreja que você congrega, na sua cidade, estado, de onde você está nos assistindo, é nos domingos, então considere escola dominical. Para você que na sua igreja é aos sábados, escola bíblica, tá bom? Então a gente vai sempre estar falando do tema escola bíblica dominical, mas nós colocamos o tema família e escola bíblica, porque assim a gente abrange o assunto que a gente quer falar, sem especificar o dia, né? Perfeito. Antigamente a gente vai falar sobre a história, mas foi criado aos domingos, por isso que se tem esse nome, né? Escola Bíblica Dominical. Mas como algumas igrejas, que eu já disse há pouco, a nossa, por exemplo, aqui em Santa Rita, é aos sábados e a gente chama de escola bíblica. Então, esse assunto assim muito importante. Pega papel e caneta para anotar. A gente tem um conteúdo assim com bastante informação. A gente reuniu aqui bastante pesquisas, contextos para ser aplicado, também práticos, tá bom? Então, se quiser, já anota aí o conteúdo de hoje, que é muito importante para o crescimento em todas as áreas sua e da sua família. Muito bem. Então nós reunimos algumas informações e queremos passar para você e para a sua família. Nós queremos tomar por base um texto bíblico, Deuteronômio capítulo 31. Nós vamos tomar somente o versículo de número 12, Deuteronômio 31. Nós vamos considerar apenas o versículo de número 12, que diz assim: ajunta o povo
homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Eu vou lendo aqui na versão NAA para a gente, né, para a gente conseguir encontrar aí o paralelo, né, das palavras, às vezes uma versão diferente. Essa tradução que eu li é a ARC, Almeida Revista Corrigida. Na NAA, Nova Almeida Atualizada. Reúnam o povo, né, aqui é a junta, né, essa versão já diz reúnam o povo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam ao Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Ficou um pouco mais claro, né, essa tradução. Então nós vamos nos ater nessa informação aqui, nesse versículo, que de fato parece que se enquadra bem, né? Exato. A escola bíblica dominical ou a escola bíblica se enquadra muito bem nesse versículo aqui, tá bom? Se ajuntar para um propósito. Exatamente, se ajuntar para um propósito. Esse ajuntamento feito na escola bíblica tem o propósito de aprender da palavra do nosso Deus, tá bom? Então, nós queremos trilhar esse caminho falando a respeito da família e a escola bíblica. Qual o propósito? Quais são as promessas? Quais são os benefícios? Tudo que envolve a família com a escola bíblica. Tem muita coisa boa da parte de Deus nesse quesito escola bíblica, tendo em vista que muita gente ainda tem dificuldade de frequentar as escolas bíblicas, e queremos nesta noite trazer aí uma motivação a mais para você continuar frequentando a escola bíblica da sua igreja, ou se você está meio que desanimado, volte com ânimo a frequentar a escola bíblica, tá bom? Na verdade, a gente quer também trazer à memória e relembrar a importância deste momento de estudo, que é a escola bíblica. De repente, com o avanço, né, se perde um pouco a importância, o significado, o real significado da escola bíblica. Então a gente quer trazer, resgatar, né? Exatamente. Esse tão bom e tão grande trabalho que a igreja exerce. É uma ferramenta extraordinária. É uma grande ferramenta, se não a melhor ferramenta de ensino, uma das melhores, né? Perfeito. Para você que frequenta uma igreja que está trabalhando com a revista, falando a revista dos adultos, revista da CPAD, eu acredito que você deve ter percebido que o assunto desse segundo trimestre de 2023 é um assunto relacionado à família. Relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então, são assuntos extraordinários que de fácil entendimento, e as famílias estão sendo abençoadas na escola bíblica, de fato aqui na sala dos adultos, tá bom? Então, vamos lá. A escola bíblica, de fato, contribui para a formação do homem. Formação espiritual, formação moral, formação social. E esta formação na escola bíblica, ela consegue alcançar todas as faixas etárias, né? Nós temos a escolinha bíblica para crianças. Da primeira infância, Da primeira infância, crianças, juvenil, adolescente, jovem, adultos. Como essa ferramenta consegue abranger a todos? De fato que no início nós vamos ver isso na história que logo mais será narrada a respeito do princípio da escola bíblica dominical. O alvo eram as crianças. Mas com o passar dos anos,
conseguiu aí, os pastores, os líderes, os professores conseguiram aí alcançar todas as faixas etárias, e isso foi maravilhoso. E quando eu falo sobre isso, não me deixa fugir um outro pensamento: família. Eu não consigo desassociar a família dos trabalhos da igreja. Por que, irmão Josimar? Porque a igreja do Senhor Jesus assim, valoriza tanto a família? Um motivo muito simples e muito objetivo. A igreja, ela é formada por famílias. Exatamente. A igreja é formada por famílias. Então, por isso, essa preocupação com a família. E por isso nós estamos dizendo também que a Escola Bíblica Dominical é uma ferramenta de excelência para formar espiritualmente, moralmente, socialmente o componente dessa família. E é interessante. Por que não dizer toda a família? Você disse agora, eu fiquei imaginando quando a gente chega na escola bíblica, né? Que na nossa igreja a gente vem e você entra e vê as pessoas se direcionando, né? Então, para as classes, você vê a classe dos irmãos, aí os irmãos vão para lá, as irmãs, as crianças, os jovens, e você imagina assim, cada um vai para uma sala, né? Dependendo também da estrutura aí da igreja, ou vai para um canto, e cada um vai aprendendo a sua própria linguagem, porções da palavra do Senhor. Então, por isso que a gente falou no começo a importância, né, a relevância que a escola bíblica deve se ter para a igreja, e isso vai trazer frutos para a comunidade em geral. Perfeito. Porque Josimar já disse que vai passar pela formação social também, né? Então, um culto, por exemplo, um culto de adoração ao Senhor, todos estão reunidos no templo adorando ao Senhor. É uma linguagem ali para todos, né? Algumas igrejas até têm um cultinho, onde as crianças saem para ter o culto, né, voltado na forma infantil. Mas a escola bíblica, ela tem um estudo preparado para cada faixa etária. Então isso é muito interessante, porque cada um vai aprender, os irmãos podem ali entre eles, as irmãs, ou classe única de adultos, os jovens, né? Exatamente. A linguagem de juventude, com aquela revista específica, com um assunto importante naquele trimestre, vem a classe de crianças de cada idade. Então isso é uma riqueza para toda a família, independente da idade. Ela vai abranger da primeira infância até o ancião, todas as faixas, e com um propósito que é mais lindo, é o propósito, né? De você aprender porções da palavra do Senhor. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Então, as famílias se reúnem na igreja para a adoração para Deus, né? E é interessante, a irmã Tatiane disse muito bem, num culto, né, é uma única linguagem para todos, crianças estão ali, jovens, idosos, todo mundo está ali, então uma linguagem só. Na escola bíblica, você consegue ter aí várias linguagens, para cada faixa etária a sua linguagem, a sua forma de ensinar. Então isso é interessante demais, e isso se vale na escola bíblica dominical. Uma outra coisa, as famílias se reúnem para a adoração, e essa adoração, ela deve ter respaldo e deve ser fundamentada na palavra de Deus. E aonde nós aprendemos a palavra de Deus? Através dos cultos de ensino, não é isso? De doutrina, né? Culto de doutrina, nos cultos de discipulado e na escola bíblica. Olha como que tudo se volta para a escola bíblica. Olha como. Incrível. Quando a gente tem o hábito já de frequentar a escola bíblica, né? De repente, eu vou. É o dia, a gente vai, às vezes, de uma forma mecânica até. E quando a gente para meditar no grande significado que tem a escola bíblica, é um motivo assim de alegria e de muito entusiasmo quando chega o dia de estar na escola bíblica e pensar na riqueza que é este trabalho da igreja, né? Sim, a escola bíblica, no seu molde tradicional, ela tem uma oportunidade rica de edificar as famílias, né? De edificar as vidas e as famílias nesse alcance aí por faixas etárias, né? É extraordinário. Esta de fato é dos cultos, um dos cultos mais importantes
que se vê hoje nas igrejas que adotaram, né? Esse método. É interessante que a escola bíblica, né, tem uma grande valia nessa formação, né, espiritual, moral, social das famílias, e principalmente o alcance dela é maior quando pai, quando mãe, quando filhos são assíduos, né, são frequentadores das classes das escolas bíblicas. É verdade, né? Quando a família toda está empenhada. Né? Muitas das vezes, o que acontece, irmã Tatiane? Os pais mandam os filhos. Os pais mandam os filhos. Né? Tem até uma frase para isso, né? Tem até uma frase. Essa frase podia fazer, né? Falar com os professores para fazer uma cartinha e entregar para os pais. Das crianças, né? Qual é a frase? Qual é a frase? Não mande seus filhos à escola dominical. E aí? Vamos completar a frase? Vamos completar. Venha com eles. Então não mande seus filhos para a escola dominical. Venha com eles. Venha a família toda. Com eles. Então, a escola bíblica, ela pode alcançar toda a família de fato, tá? Toda a família de fato. Vamos à história? Vamos lá. Da onde surgiu a escola bíblica dominical, a igreja, a Assembleia de Deus adotou e adotou bem, outras igrejas também adotaram. Da onde veio? Dá um respaldo aí rápido a respeito da história. Vamos lá, eu trouxe até uma colinha aqui, tem uma colinha aqui no computador, no celular. A escola bíblica, ela foi criada por um jornalista inglês chamado Robert Hicks. O que aconteceu? Num dia de domingo, né, em 1890, ele estava escrevendo um edital, um editorial, né, escrevendo um texto para o jornal. E esse texto ele ia falar sobre a reforma de presídios. Olha só que coisa. Então ele estava no domingo na sua casa escrevendo e ele de repente escutou barulhos na rua de crianças brincando, brigando, falando palavrões. E ele ficou pensando, né, ele ficou pensativo do qual seria o futuro daquelas crianças. É importante dizer que nesta época, em 1890, aqui no meados dos anos de quase 1900 aí, não se tinha escolas públicas. Então só quem ia para a escola eram os filhos, né, de quem tivessem uma condição financeira aí mais elevada, os mais humildes, os trabalhadores. Na época da Revolução Industrial, as crianças trabalhavam com os seus pais e nos domingos, quando os pais estavam de folga, essas crianças ficavam nas ruas, brincando, brigando, enfim. E aquilo mexeu com ele, esse jornalista, esse Robert Hicks, né? Hicks como falado, né? O segundo nome dele. Então ele pensou no que poderia fazer. Eu acho linda a história dele. Nós já estudamos sobre Hicks no nosso curso de teologia, que a nossa igreja tem, o Seminário Esteades. Você que é de Santa Rita... Já fazemos comercial dela. Já fazemos comerciais? Você que é de Santa Rita, que mora aqui nessa região, João Pessoa, enfim, você pode também estudar no nosso Seminário Teológico, o Esteades, também aqui em Santa Rita, que tem, assim, edificado muitas vidas e trago riquíssimos conhecimentos. Eu sempre digo aqui, você que nos acompanha, vai lembrar quando eu disser: procure livros, escolas e professores que tenham bases fundamentadas apenas na palavra de Deus. Porque muitas das vezes eu posso fazer um curso EAD de alguém lá no outro lado do país, e não, mas cuidado, né? Tenha cuidado com aquilo que você está consumindo, né? Com o conteúdo que você está colocando diante de você e gerando aprendizado. Nossa recomendação sempre é que seja conteúdo de confiança, que extraído diretamente e unicamente da fonte da palavra de Deus, tá bom? Então já está aí feito os nossos comerciais do Esteades, e me lembro de uma aula, nossa querida e amada professora Rita, ela é uma professora de educação cristã, e ela deu essa aula falando sobre Hicks, e naquele dia eu fiquei pensando muito sobre a importância da escola dominical. Sim. Porque ele viu o problema e se concentrou em resolver esse problema, né? A gente, como igreja, a gente tem essa responsabilidade, né? Como discípulos de Cristo, temos essa responsabilidade social também, né? Aqui nós temos o Lar Educativo Cristão, que é um trabalho social que fazemos, voltado para a educação dessas crianças e a alimentação delas, cuidado geral.
porque a gente tem essa responsabilidade de cuidar. Então ele me chama a atenção a história dele, que num domingo ele estava no canto dele quieto e aquilo o incomodou. Então o que fazer? Né? O que fazer? Em vez de ele escrever a reforma dos presídios, agora ele vai escrever sobre o que fazer com essas crianças. E aí ele tem essa ideia de a comunidade, né, chamar, conclamar professores para dar aula para esses meninos. A princípio não era só bíblico, era uma aula onde as crianças aprenderiam várias disciplinas, matemática, português, sim, incluindo a educação cristã aí, que é a religião, né? Então, quando ele manda esse editorial para o jornal, que sai o jornal, foi assim, aquela balança. Uma parte ficou animada, empolgada, que realmente precisava fazer alguma coisa por aquelas crianças, e uma outra parte achou que era uma grande perda de tempo. Mas ele mesmo assim conseguiu, né? A história conta que um sacerdote anglicano indicou professores, né? Ele tinha uma paróquia e indicou professores para este trabalho. E as histórias e lições bíblicas eram os momentos mais esperados e gostosos de todo o currículo. Em pouco tempo, as crianças aprenderam não somente a Bíblia, mas também lições de moral, ética e educação. Uma verdadeira educação cristã, onde abrangia todas as áreas daquelas crianças. Então, a escola bíblica dominical, ela foi fundada com um pensamento não só bíblico, mas também social. Sim. Tirar as crianças da rua, em vez de elas estarem aos domingos nas ruas, enquanto os pais folgavam, elas estariam em uma escola aprendendo todas as áreas. Ética, moral. Então, a contribuição, aquilo que o Josmar falou no começo, a contribuição da escola bíblica num todo, numa formação completa, né? Até porque a palavra de Deus, ela vai trazer essa formação para nós, porque a Bíblia, ela é recheada de conteúdos para todas as áreas da nossa vida. Então, se eu venho para casa do Senhor aprender a palavra de Deus, eu vou aprender conteúdo que vai me formar moralmente, que é eticamente, espiritualmente, socialmente, né? Então, quando começou a ganhar força, as pessoas começaram a apoiar. As crianças no começo até estranhavam, porque eles queriam estar brincando, né? Mas trocou a brincadeira pelos estudos. Mas logo viram a grande bênção de Deus, porque elas começaram a aprender também a ler e escrever. E olha, é lindo demais a história, né? Do começo da escola dominical. Então, a origem da escola dominical, a gente entende agora que ela foi criada com a finalidade de resgatar crianças das ruas. Então, os meninos estavam na rua, a gente resgata agora para ensiná-las. Tirar as crianças da rua através da evangelização, no ensino secular e também da palavra de Deus. Já aqui no Brasil, ela começou em 1855 pelo missionário Calley. Lá começou com hikes para crianças na rua. Aqui começou com jovens. Olha que interessante, né? E aí depois, posteriormente, foi admitidas aí crianças e adolescentes e está no padrão que é hoje, atingindo aí, ou abraçando, melhor dizendo, todas as faixas etárias. E a escola dominical hoje, a gente não tem um número exato, é aproximado, as pesquisas que a gente fez, conta com aproximadamente mais de 60 milhões de alunos matriculados em mais de 500 mil igrejas protestantes no mundo. E tem uma frase que eu vi, que eu gostei muito: uma pequena semente de mostarda se transformou em uma grande árvore. Então, assim, perfeito. Eu amo a história da escola bíblica dominical, porque começou com um olhar sensível de alguém para um grupo de crianças ou para um grupo de jovens, né? Para trazer essas faixas etárias para aprenderem a palavra de Deus, mas também o ensino secular. E hoje se não, no seminário a gente é professora também, disse isso, que é considerado o número 1, né? Número 1 dos melhores métodos de ensino da palavra de Deus. O culto, como Josmar disse, o culto de doutrina, o culto de ensino é de suma e extrema importância para a igreja, porque a gente precisa aprender também, mas a escola bíblica tem lá sua importância também no topo. Uma contribuição extraordinária, né?
tendo esse objetivo, né, a alcançar todas as faixas etárias, na sua linguagem. Na sua linguagem. Na sua linguagem. Isso é excelente. Então, a gente entende que a escola bíblica vai abranger da primeira infância até o ancião, cada um na sua linguagem, como Josimar disse. Muito importante, se eu estou falando para você que é professor de escola bíblica, né, lá no final a gente vai deixar essa consideração, mas já cabe aqui que você se dedique a esse estudo da Palavra de Deus, ao estudo Exato. da revista, né? E é interessante que no início, e deve-se manter esse papel dela, que é um papel evangelizador. Exatamente. A escola bíblica tem um papel evangelizador. Você viu a história aí, começando com o resgate de crianças, a evangelização dessas crianças, né, junto aí com os ensinos secular, né? E lógico que esse ensino secular favorece o quê? A compreensão da palavra de Deus. Quem não sabia ler, já passa a saber ler e ler a palavra de Deus. Então, tem esse foco evangelístico. Então, a igreja que mantém a escola bíblica, ela tem que entender que a escola bíblica, ela tem um papel evangelizador aí. Não se pode perder isso. De fato, é chamar os não crentes, é levar para a escola bíblica dominical crianças que não são crentes, todo mundo participar da escola bíblica. Principalmente para quem é aí do departamento infantil, né? É uma grande estratégia, assim, né? Uma das melhores estratégias você trazer. Aqui na nossa igreja se tem, né, os grupos familiares, que inclusive este ano está fazendo 40 anos. Estamos em ano de comemoração por este lindo trabalho que são pequenos cultos, né, em formatos menores, em lares. É uma outra ferramenta extraordinária. Excelente. A gente até pode aproveitar a comemoração, né, e já trazer um programa contando a história. Em breve nós a gente estaremos agenda fazendo aqui assim esse programa. E dentro dele, falou do departamento infantil. Chamando a nossa coordenadora, né? E o nosso pastor, para fazer aí contar a história. E quantas famílias foram abençoadas com o grupo familiar. E uma história de perseverança, porque 40 anos é mais velha até do que a nossa idade. Meu Deus do céu. Então, assim, essa questão das crianças, por que eu estou sempre falando das crianças? Não só porque no mundo todo, né? Lá atrás você começou com as crianças, mas porque a gente percebe que as crianças e a juventude estão sofrendo os maiores ataques. Sim. E a gente precisa muito ter isso em mente como cristãos. Você que está nos assistindo, você que é pai, que é mãe, tia, avó, que tem uma criança, um adolescente, é muito importante ficar ligado nisso, porque o inimigo está usando todas as armas. Eu vi essa semana uma postagem que muito me entristeceu sobre uma campanha de crianças trans. Meu Deus. Então, já incentivar as crianças a não ter sua identidade, né? A perder aquilo que Cristo estabeleceu. Então, o propósito do inimigo é acabar mesmo com tudo que Deus fez, né? A gente sabe disso. Então, é muito importante focar em todas as áreas, faixas etárias, mas também esse foco nas crianças. E a escola bíblica, ela é uma ótima ferramenta para evangelizar crianças. Perfeito. Eu falei dos 40 anos dos grupos familiares, porque eu ia puxar para o departamento infantil. A nossa coordenadora aqui, ela tem os grupinhos infantis. A igreja faz um trabalho. Maravilha. Então, assim, os grupos familiares de crianças, mirins, eles se reúnem para fazer os cultos. E na escola bíblica a gente vê, se as crianças chegam correndo, você pensa, aquele momento ali, eles estão aprendendo a palavra do Senhor. Sim. A história da Davi e Golias, onde você aprendeu? Eu aprendi na escola dominical, na escola bíblica. Então, aquela criança começa a se formar ali, assiduamente, frequentando a escola bíblica. Isso vai trazer somente benefícios para a formação do caráter dessa criança quando chegar na sua juventude. Perfeito. Antes de nós continuarmos com esse tão importante assunto, falando a respeito da escola bíblica, nós queremos ouvir um louvor nesse instante. Nós vamos para esse louvor e já retornaremos com mais informações a respeito da família e a escola bíblica. Então vamos para esse louvor agora, no nome de Jesus.
sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, quem deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, quem deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, quem deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Meus irmãos, estamos de volta depois desse belíssimo louvor.
Vamos dar continuidade no nosso assunto, a família e a escola bíblica. A escola bíblica auxilia, nós terminamos, né, ou nós, antes do louvor, terminou-se com esse pequeno comentário. A escola bíblica auxilia na formação do caráter, né? O caráter é a característica responsável pela ação e reação e expressão de personalidade. Nós sabemos isso, né? E a maneira própria de cada pessoa agir e expressar está tudo no caráter. E a escola bíblica, ele tem este poder de auxiliar na formação desse caráter. Quando a gente fala de caráter, a gente já pensa também em personalidade, né? E tem uma definição aqui que a gente viu, que personalidade é definida como que determina, né, a individualidade de uma pessoa moral, o elemento estável da conduta de uma pessoa, sua maneira habitual de ser, aquilo que a distingue, né, uma da outra. E a personalidade, isso aqui é muito interessante, ela é formada durante as etapas do desenvolvimento psicoafetivo pelas quais a criança passa desde a gestação. Para sua formação, inclui tanto os elementos geneticamente herdados, que é o temperamento, como também os adquiridos pelo meio do ambiente o qual a criança está inserida. Portanto, a personalidade ela é algo que é construído. Então, se a personalidade ela é construída, ela é uma construção que vem desde a gestação até a vida adulta, especialistas dizem que é até 7 anos, né? 7 a capacidade anos. de aprender, e depois aí já não tem mais jeito, enfim. Mas a gente crê no poder modificador do nosso Senhor. Mas o importante aqui é entender que se essa personalidade ela é construída de acordo com o ambiente que essa criança está inserida, se você insere sua criança assiduamente na escola dominical, o fruto que isso vai trazer é uma bênção. É bênção. Talvez a mãe de algum adulto... mas a base dessa criança vai ser a palavra de Deus. Vai ser a palavra de Deus. Mas e se a criança hoje é adulta, não está na casa do Senhor, né? Enfim, isso não justifica não trazê-la na infância para a casa do Senhor. É verdade. Né? Porque eu já escutei isso de pais que têm filhos adultos. Mas eu levei para a escola bíblica, eu estava na casa do Senhor, eu ensinei, e hoje está fora dos caminhos do Senhor. Fala isso para outros pais que têm crianças pequenas. Então, isso não... Cada pessoa é uma pessoa, cada contexto familiar é o seu contexto familiar. Para você que tem sua criança pequena, você tem que focar na sua criança pequena, né? Então, se eu tenho um bebê em casa, uma criancinha na primeira infância, na segunda infância, eu devo levá-la à escola bíblica, porque lá parte da personalidade da criança vai estar em formação. Sim. Porque se a personalidade é construída também do meio que ela está inserida, de acordo com aquilo que ela vai aprendendo e construindo. E se ela é assídua na escola, ela está aprendendo o quê? O que está sendo construído na sua mente? A palavra de Deus. Porque não é a classe infantil não é apenas a classe de contar historinhas. Sim. Mas vai lá, conta historinhas, às vezes faz um lanche. Não. Tudo isso está fazendo desenvolver toda a estrutura da criança, mentalidade emocional, psíquica, você pensa social, afetiva. A criança ela é inserida num grupo de outras crianças, então ela vai entender sobre a questão de regras de convivência, sobre a comunhão entre as próprias crianças, já vai crescendo. Então, assim, quantos benefícios vêm que a criança vai adquirindo quando ela vem sendo levada à escola bíblica. Olha só, né? Isso associado a um bom comportamento. É muito importante o papel da escola bíblica na formação de personalidade das crianças. Da criança. Fica muito claro assim. Muito claro. Então, se a sua criança, ela estuda em uma escola, é assídua da escola bíblica, né? E tem um ambiente no lar, aonde se tem a palavra do Senhor, é uma família que é uma família de oração, naturalmente essa criança na juventude vai trilhar esses mesmos caminhos. Sim. E a Bíblia diz, né? A gente sempre cita esse versículo e nunca a gente pode deixar de citar. Provérbios 22:6. Ensina o menino no caminho que se deve andar, até que quando envelhecer, não se esquecerá dele ou não se desviará dele.
Então, um versículo bíblico, começar um ensinamento desde a criança, desde essa faixa etária, né, da criança. E a Escola Bíblica Dominical faz isso muito, mas muito bem. Lógico, os professores bem fundamentados na palavra de Deus, lógico, isso aí é fato. O material preparado, fundamentado na palavra de Deus, também nós não podemos deixar de falar a respeito da seriedade do educador e a seriedade do material exposto. Sim, a gente não pode deixar de falar. É uma linha, né, de duas asas, de duas bandas, né? Então, existe o esforço de estar vindo à escola bíblica. E interessante, quando você falava, eu pensava que os pais não só levar, a gente disse, não leve, venha também, sim, né? Mas de mostrar que essa criança tenha amor, alegria, entusiasmo de estar na escola bíblica e promover isso nelas. E professores, né? Se você que está nos assistindo aqui também, sim, é um professor, você precisa ter mais do que só responsabilidade, sim, de vir lecionar no dia determinado. É entender que é uma grande missão, é ensinar, né? Jesus disse, ide fazer discípulos, ide ensinar as nações. Então, ou seja, a gente precisa ensinar. Sim. Essa é a nossa chamada, nossa vocação, aquilo que Cristo determinou para nós. Então, a gente precisa focar nessa responsabilidade e com diligência, responsabilidade, estudar o conteúdo e levá-los. Então, desse modo, fechando, né, esse assunto da Escola Bíblica Dominical com crianças, olha que nós estamos falando desde o início, né, que é faixa etária, né, faixa etária. Então, com a criança, então, é muito importante a escola bíblica nas igrejas para a formação do caráter, da personalidade desses alunos ou dessas crianças. Então, é importantíssimo você, mãe, você, pai, de estar vindo para a escola bíblica dominical e também trazendo os seus filhos, tá bom? Isso é muito importante. Não só as crianças são beneficiadas. Quer ver uma outra faixa etária que também é beneficiada? A juventude. A juventude é beneficiada, sim ou não? Sem dúvida. Os jovens são fortalecidos através da palavra. Então, já que as crianças estão na escola bíblica dominical e a escola bíblica dominical, ou a escola bíblica, melhor dizendo, né, nesse contexto que nós estamos falando, a escola bíblica, ela vem como um papel formador, né, de personalidade na juventude, que é uma faixa etária mais acima, né, de idade. A escola bíblica, ela vem fortalecendo a personalidade do adolescente e do jovem. Fortalece. Quando chega nessa fase, antes de falar dessa fase, eu me lembrei de uma pessoa do meu convívio que eu conheço. Ela me disse um outro dia, ela tem um filho de 8 ou 9 anos. Ela disse a mim assim: Tati, eu não posso marcar nenhum compromisso no dia da escola bíblica, olha aí, no dia da oração das crianças, no dia de culto especificamente, mas quando ela adoeceu e ela não pôde levar o filho à escola bíblica, ele chorou muito. E ela falou aquilo, eu lembro que ela estava na minha casa, eu estava ocupada, mas aquilo ficou na minha mente. Que coisa linda, não, né? Depois eu disse para ela, parabenizei, que ela continuasse, né, se esforçando para levar o filho à igreja. E quando a gente chegou lá uma vez, nessa congregação, nós não entramos, fomos deixar alguém, e ele estava lá com álcool na mão. Ele pediu para os obreiros deixarem e ele pede. A mãe dele me contou que agora ele pede quando pode, e os obreiros deixam ele do ladinho ali para ajudar a borrifar na mão dos irmãos que estão entrando. Então, assim, a gente percebe quão importante na prática isso é. Porque muitas das vezes a gente fala da grande teoria, mas a gente vê exemplos na prática que trazem edificação e que atestam a teoria. Existe uma teoria e quando a gente vê na prática o cumprimento dela. Isso... Perfeito. É uma testemunha fiel. Fiel. Se a gente vê uma criança de 8, 9 anos, quase vai entrar na adolescência e já, naturalmente, se ele continuar percorrendo esse caminho, a juventude dele vai ser fortalecida pela base. E isso tudo é resultado do ensinamento, principalmente feito na escola bíblica. Na escola bíblica. Se é um jovem, se você tem seu jovem, você é jovem, está nos assistindo. Ah, mas eu já me converti depois, eu não fui uma criança, tive uma infância na igreja. Se você teve a infância na escola bíblica, maravilha. Continue
firme, tendo amor à escola bíblica. Se você já chegou na juventude, a escola bíblica ela vai fortalecer sua personalidade. Perfeito. Tendo em vista que os adolescentes, né, os jovens, né, nessa fase estão em busca aí da sua identidade. Exatamente. Preocupe-se muito consigo mesmo, né? Então é uma fase que parece que vão reorganizar aí a personalidade. Então a escola bíblica fortalece e inibe, talvez esse adolescente nessa reorganização de personalidade, não buscar uma identidade que não está de acordo com a palavra de Deus. Então, olha que função né, que a escola bíblica tem na vida do jovem, principalmente nessa fase de juventude, né? Muitas turbulências, na adolescência, os jovens aí acabam de uma forma ou de outra conscientizando-se do seu papel na sociedade e se ele não tiver fundamentado na palavra de Deus, o peso para um prejuízo aí no seu caráter é muito grande. É muito grande. Então a escola dominical tem essa função aí, porque ela está fundamentada na palavra de Deus. Por isso nós estamos dizendo, a escola bíblica. A palavra de Deus diz no Salmo 119, né, como exemplo, como purificará o jovem o seu caminho? Observando, ou seja, observando o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Então nós temos aqui um jovem que conhece a palavra, que observa a palavra, e ela tem agora esse privilégio de purificar o seu caminho. Como que ele faz isso? Ele pega o seu caminho e ele observa ele e verifica se está de acordo, se está, né, de conforme a palavra de Deus. Então o jovem tem essa facilidade se ela for educada e ensinada na palavra de Deus. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, o versículo 22, ele vai dar conselho ao jovem Timóteo, dizendo: foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. Essa foi palavras do apóstolo Paulo para um jovem. Então, olha a formação desse jovem aqui e qual a força que ele tem, baseado no seu tutor ou no seu professor, que é o apóstolo Paulo. Então, nós queremos dizer que a juventude cristã que frequenta a escola bíblica, ela é muito mais instruída, ela está muito mais alertada, né, de todas as coisas que acontecem no mundo, as coisas que também vão acontecer. Este jovem está bem instruído para ser um cidadão aí honesto, um cidadão correto. Tudo isso é contribuição da escola bíblica. É muito importante que os jovens, você que é jovem, que está nos assistindo, que você entenda, que você entenda a alegria e a edificação e a construção para o seu futuro que a escola bíblica pode contribuir. Eu participo de uma classe aqui na igreja de jovens, junto com a minha companheira irmã Simone, e numa aula passada a gente teve uma aula sobre o Salmo 23. A CPAD esse mês, né, para a juventude, é baseado no livro de Salmos e tem sido maravilhoso. E ela fez um panorama do livro do Salmo, e ela colocou assim num quadro, e foi assim tão esclarecedor, tão maravilhoso, que assim, eu tenho certeza que eu, como todas as meninas da nossa classe, quão rico foi aquele aprendizado. Então assim, mais do que você jovem, meu querido e amado jovem, mais do que cumprir ou colocar um pontinho no lugar de um F no dia de vir, eu só vou lá porque eu tenho que cumprir meu papel e ganhar uma presença. Mais do que obedecer os seus pais, só ir para a igreja, isso deve ser para você um grande privilégio, de grande riqueza, você ter a oportunidade de frequentar a escola bíblica. Muito bom. Se você não vem, eu faço o convite, venha na nossa igreja, no tempo de sede, vem um sábado, depois você vem no outro, e daqui a pouco sua vida está cheia da palavra de Deus. E a gente vê um monte de histórias, porque você naturalmente vai escolher uma faculdade.
Como é que eu vou agir em determinada situação na faculdade? Ah, mas na escola bíblica eu aprendi que se acontecer isso comigo, eu vou agir assim, assim, assim. Então é assim que a gente aprende. Esse é um método de ensino da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Jovem, se esforce para estar na escola bíblica, venha com alegria e dizer, né, para os seus pais, para os seus familiares, para você mesmo: eu estou indo com o objetivo de aprender da palavra do Senhor, de enriquecer a minha vida, de me fortalecer. E como é que eu vou saber se meu caminho está bom ou está mal? Se eu aprender a palavra do Senhor. Como é que eu vou tomar uma decisão? Eu tenho as respostas na palavra do Senhor. E onde é que eu aprendo tudo isso? Na escola bíblica. Escola bíblica. Tem escola alegria, bíblica. Jovem, para vir para a escola bíblica? Não só criança, não só jovem, mas os adultos também são beneficiados com a escola bíblica. Os adultos são fortalecidos em sua vida, podendo aí contribuir para a formação dos jovens, não é isso? Então, esses adultos também precisam ser ensinados para poderem ensinar. Então, muitas famílias hoje estão sofrendo prejuízo porque os pais, né, os adultos, estão sem o conhecimento da palavra de Deus. E aonde adquire esse conhecimento da palavra de Deus? Escola bíblica, culto, doutrina. Nós estamos aqui falando da escola bíblica, então na escola bíblica, tá? A Bíblia diz no Salmo de número 37, o verso 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Olha, esse homem bom é esse homem que conhece o caminho do Senhor, que conhece a palavra do Senhor. Repito, uma das formas fáceis e claras de aprender a palavra de Deus, escola bíblica. Existem muitos adultos que, infelizmente, não tiveram esse privilégio de, desde a criança ou desde a juventude, frequentar uma escola bíblica, mas eles têm a oportunidade hoje, já adultos, e a escola bíblica ela vem aí corrigindo essa deficiência, né? Quantas pessoas que se convertem a Cristo já adultos? Como que ele aprende na escola bíblica dominical? Ele vai aprender na escola bíblica. Ou seja, a escola bíblica tem esse poder aí de corrigir essa deficiência de falta de conhecimento, né? A escola bíblica está aí e ela ajuda muito. A escola bíblica ela vai funcionar como aquela ferramenta que lapida uma joia, que lapida uma pedra, né? No caso aqui, a escola bíblica vai ajudar a lapidar o caráter de um homem, o caráter de uma mulher. Então, falando nesse sentido, né, da escola bíblica, a escola bíblica então funciona também na fase adulta como uma escola de discipulado. E nós dizemos com muita certeza, é uma escola de discipulado por excelência, por excelência. Temos, repetindo, temos culto de doutrina, cultos de ensino e temos a escola bíblica como essa escola aí de discipulado, tá bom? Voltando também a um comentário que nós fizemos momentos atrás. Professores bem preparados, né? O material com a base bíblica. Muito importante a questão do Isso é muito importante, isso é muito importante. E com certeza o aluno, frequentador da escola bíblica dominical, ele vai ser bem-aventurado, tá? Ele vai ter condições de aprender de forma legítima e aprender o conteúdo correto, sim, que é a palavra de Deus. Então, os adultos também são alcançados. Olha só, então, já viu as crianças, os jovens, os adultos, e de repente você pode estar se perguntando, mas para que tudo isso? A gente podia ouvir um louvor e na volta você responde? Sim, nós estamos na parte final da nossa programação, nós já vamos partir para o final. Vamos ouvir então o louvor e nós retornaremos aí falando mais um pouco a respeito desse assunto, o porquê, né, que as crianças são educadas, formadas, né? São formadas, porque o jovem recebe o fortalecimento no seu caráter e por que os adultos são discipulados. Para quê? Nós queremos dar só uma resposta para isso, mas isso depois do louvor. Então vamos para esse louvor e retornaremos e iremos para a parte final da nossa programação. Vamos a esse louvor no nome de Jesus.
Antes a cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes a cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz de um Salvador, uns sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Antes a cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes a cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz de um Salvador, mudou a história de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor seus sonhos reviveu. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu e eu também vou subir. Depois da cruz de um Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Estamos de volta nessa parte final da nossa programação, programa Bíblia e a Família. Estamos com esse tema, a família e a escola bíblica. E nessa parte final, queremos focalizar uma resposta para quê? É só importante lembrar que existem várias respostas. A gente vai dar uma delas aqui, né? Muito importante isso. Para que escola bíblica?
já vimos, lógico, que tudo esse assunto que nós comentamos já são respostas para essa, né? Falando a respeito das crianças, dos jovens, adultos, né? Dos adultos. Mas para que também a escola bíblica funciona? Não é só moldar o caráter, não é só moldar a personalidade. A escola bíblica também, ela prepara os alunos, os frequentadores da escola bíblica para defenderem a sua fé. Então, uma das respostas aí, por que ir para a escola bíblica dominical? Para ele estar preparado, para o aluno, para o crente estar preparado para defender a sua fé, né? Assuntos preparados com este conteúdo, um conteúdo apologético, né? Esse conteúdo de defesa da fé, sendo bem elaborado, e nós temos muitos materiais que falam a respeito de assuntos, por exemplo, assuntos sobre seitas, ensinamentos errados, né? Uma teologia falsa que surge aí. Como que se faz para estar preparado para enfrentar essa onda que vem aí? Como fazer? Escola bíblica. Escola bíblica é uma ferramenta e tanto. Nós entendemos também que nas escolas seculares, infelizmente, né, nessa educação materialista, nós temos vistos e acompanhado isso na atualidade, professores que, além de ensinar, e é louvável o ensinamento a respeito das matérias, né, que se tem, né? Que é muito importante, matemática, português, né, geografia e tantas outras matérias, é louvável, mas que eles estão também abrangendo um ensinamento que vai contra a palavra de Deus. Esse assunto teológico que envolve Bíblia, que envolve religião, que envolve fé, está em todos os lugares e principalmente nas escolas seculares. Professores que usam-se da sua autoridade e tentam colocar no coração dos jovens, das crianças, uma teologia falsa, uma teologia que não é uma teologia bíblica, né? Tentando tirar ou manchar a imagem de Deus, né? E eu não estou falando só dessas teorias antigas, que, irmão Josimar, você está falando a respeito da ciência e a Bíblia, do evolucionismo e do criacionismo. Não, esse assunto é bem antigo, né? O homem veio do macaco, mas a Bíblia diz que foi Deus que criou. Você está falando desse conflito? Não, esse conflito aí que vem desde o passado já ficou basicamente resolvido. Força, né? Já ficou resolvido. O criacionismo ele é garantido, a ciência prova isso já, né? Mas eu não estou falando só desses assuntos, eu estou falando de assuntos de hoje, muito persuasivos, por exemplo, sobre homossexualidade, sobre esse desafio grande que é das drogas, né? Ou a legalização das drogas, aborto, né? Exatamente, essa questão do aborto, essa questão da homossexualidade, da transexualidade, né? Essa mudança de sexo, as escolas se moldando a um sistema corrupto, por exemplo, dá um exemplo no banheiro masculino e feminino, hoje já não tem isso. Parece mais, né, que não estão fazendo essa distinção mais, ensinando que as crianças podem escolher se ela quer ser homem, se ela quer ser mulher, independente da sua formação física, ensinando uma ideologia de gênero. Então, são desafios. E como a gente consegue vencer isso? Através do conhecimento da palavra de Deus. Aonde nós conseguimos esse conhecimento? Escola bíblica, né? Então, existe um grande número de crentes que têm conhecimento da palavra de Deus através da escola bíblica. E muitos têm um conhecimento raso da palavra de Deus porque não frequentam a escola bíblica. Porque a escola bíblica. É bom a gente lembrar e frisar que
a escola bíblica ela vai dar um norte, né? Exatamente. A gente vai estudar uma porção ali da Bíblia e a gente pode ali pegar aquele gancho, levar para casa e aí a gente nos aprofundarmos naquele estudo. Então, muitas das vezes o estudo foi num tempo menor ou por algum motivo um tempo mais curto, mas eu fui, aprendi a palavra do Senhor e eu posso buscar me aprofundar para que eu possa defender a minha fé. Sim. Hoje a gente vive numa atualidade onde todo mundo defende, vou defender a ideologia, defende aborto, defende tudo. Nós, como servos de Senhor e cristãos, devemos defender o cristianismo, defender a fé naquilo que a gente está baseado. E aonde é que eu posso ter estrutura para isso? Base para isso, conhecimento para isso? Uma delas é a escola bíblica. Aonde tem um material talvez preparado de confiança, com materiais, com assuntos atuais, assuntos baseados na palavra de Deus, nesse cunho apologético mesmo. Aonde? Na escola bíblica. A escola bíblica apresenta esse tipo de material. Então, para a gente encerrar, a gente tentou ser bem breve aqui. Isso. E para a gente encerrar, gostaria de dizer que a defesa da nossa fé, ela passa aí por este caminho estreito, que é o caminho da escola bíblica. Então você, meu irmão, você jovem, você que precisa defender a sua fé, você que precisa ter esse sentimento apologético, como fazer? Escola bíblica. O material tem na escola bíblica para você, de fato, poder defender a sua fé. E todas as igrejas possam, de fato, valorizar a escola bíblica, porque a escola bíblica, aí nós aprendemos, ela forma caráter, forma personalidade, ela potencializa, fortalece a personalidade, transforma vidas e te faz um verdadeiro guerreiro aí para defender a sua fé. Glória a Deus. Então, tá aí respondido, né? Para que então eu vou frequentar a escola dominical? Para que minha criança vai frequentar? Para a formação do caráter dessa criança, a personalidade dessa criança seja baseada na palavra de Deus. Você pode adicionar estudo bíblico, louvores em casa, óbvio, e deve. Não só pode, como deve. Mas incentivá-la a estar em grupo, aprendendo a palavra do Senhor. Você jovem, cheio de conflitos, turbulências, quem eu sou, para onde eu vou, qual é o meu futuro, na faculdade, não sei quem está certo, quem está errado. Onde é que eu aprendo tudo isso? Onde é que eu lido com as minhas ansiedades, meus medos? Na palavra do Senhor. E ela está onde? Na minha casa. Com certeza você tem que estudar a Bíblia, mas também aberta para você na escola bíblica, na sua classe da igreja que você frequenta. Para você, adulto, fortaleça a sua fé, tenha a alegria da meditação da palavra de Deus. Quando a gente fala de adulto, a gente abrange da vida adulta até o ancião. Sim, sim. Né? Seja fortalecido para que todas as faixas etárias consigam defender a sua fé e dizer: eu sou de Cristo, estou baseado nos ensinamentos do Evangelho de Cristo, defendo ela, nem que seja até propagar com a própria vida, mas muito bom. Se firmar na palavra do Senhor. Então, que você possa ter a alegria de frequentar a escola bíblica, de incentivar outras pessoas a estarem na escola bíblica, valorizar o seu professor, o seu líder que tanto se dedica para levar a palavra de Deus até você. E você que é professor e líder, se dedique, estude, leve um conteúdo rico e profundo para os seus alunos. E com certeza a vida do professor é edificada e transformada, e a vida do aluno também. Graças a Deus. Abençoe vocês e compartilha esse vídeo aí para a gente assim deixar a escola bíblica bem cheia de pessoas. Se não couber na sala, vai no pátio da igreja, mas o importante é que todo mundo seja edificado na palavra do Senhor, para que a gente possa defender a nossa fé nesse tempo que vivemos, tempos de ataque. Amém? Que Deus abençoe sua família. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui. Esperamos que você, obrigada por você que ficou até agora conosco. Esperamos que sua vida e sua família possam ter sido edificada através desse conhecimento que aprendemos juntos nesta noite. Um abraço ao nosso pastor, irmã Givanete, a equipe da mídia também que nos ajuda, são bênçãos para nós. Que Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Lembrando
que segue nas redes sociais aí no YouTube os programas da igreja. Você não pode estar presente, está doente, está viajando, está fora? Acesse lá, D Santa Rita PB no YouTube, tem a DSR PB no Instagram, e lá vai ter todos os programas da igreja. Quinta tem culto kids, domingo culto de adoração, terça-feira culto de ensino, não deu tempo de ir para a escola bíblica, culto de ensino também. E no sábado aqui no Templo Sede, escola bíblica. Em algumas congregações no sábado, outras congregações na sexta-feira. Você fica aí antenizado com a congregação mais próxima da sua casa. Se é de Santa Rita e região aqui do centro, aqui a nossa igreja lá do Teixeirão, tem escola bíblica aos sábados a partir de 19h30. Não falte a escola bíblica. Não falte. A família e a escola bíblica. Tá bom? Vamos orar agradecendo ao Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus, te agradecemos por essa oportunidade e pedimos que cada um dos teus filhos que assistiram essa programação possam ser motivados, incentivados para estarem participando, ó Deus, da escola bíblica. Os ajude, revista-os com teu Espírito Santo e dê o conhecimento necessário para os teus filhos. Nós agradecemos a ti e abençoamos esta família agora em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, a família e a escola bíblica, não esqueça disso, e até o nosso próximo programa Bíblia e a Família, em nome de Jesus.